Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos à Santa Semente Online. Eu quero acolher você com o Salmo de número 12, 2 versículos. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns dos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Muitas vezes a gente se sente como o salmista Davi, vendo muita iniquidade no nosso entorno. É tanta maldade, tanto pecado. Meu Deus, a gente fica nessa, socorro, Senhor. Só um instante. Agora sim. Muitas vezes a gente fica como o salmista Davi, perdido ou até com medo. Senhor, há tanta maldade. Socorro, Senhor. Primeiro aparece essa cena, ao se clamar por socorro, é a certeza de que no Senhor nós temos sim um refúgio certo. Nele há segurança. Por isso que o próprio salmista, lá no versículo 7, ele vai dizer: sim, Senhor, tu me guardarás desta geração. E um chamado neste contexto. Eu e você, que conhecemos ao Senhor, somos chamados a fazer a diferença, a dar um bom testemunho. É não se deixar levar pelas coisas do mundo, pelas pessoas que estão perdidas, mas sim dar um bom testemunho no sentido de resgatar as pessoas do mundo. Resgatar esses que estão perdidos. Por isso que o próprio Senhor não nos tira do mundo, Ele nos deixa no mundo. Para que como luzeiros, nós façamos a nossa parte de testemunhar a vida, testemunhar a paz, testemunhar a luz que vem de Cristo e sermos aqueles que resgatam. Ou a ideia de sermos sal, que dá gosto, né? Dá tempero, né? Dá aquele sabor. E o sal também serve para conservar, para não deixar a carne apodrecer, a ideia do charque, né? Assim sendo, eu e você somos chamados a dar sabor a essa realidade, muitas vezes que nos parece perdida, e não deixar essa realidade apodrecer. Nós somos chamados a se refugiar no Senhor e dar bom testemunho com a nossa vida, com tudo que somos, com tudo que temos, glorificar o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós te louvamos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que habitas nas alturas, mas és também o Deus Emanuel, que estás ao nosso lado, que caminha conosco. Através do Santo Espírito vem fazer morada em nós. E nós te louvamos por sabermos que temos esse refúgio, esse socorro certo, a mão estendida em cada instante de nossa vida, para celebrar nos momentos de conquista, para nos fortalecer, nos animar nos momentos de desafios, de lutas. Sim, Tu és conosco em cada instante de nossa vida. Nós te louvamos por seres quem Tu és. Nós te louvamos por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós e consagramos nossas vidas a Ti. Tu és Senhor sobre nossas vidas. Nós declaramos, nós reafirmamos, Jesus, Tu és Senhor sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossas famílias. Guarda-nos de toda maldade, proteja-nos e inspira-nos a sermos agentes do Teu reino, a sermos instrumentos Teus onde quer que estejamos. Nós consagramos, Paizinho, nossas vidas, assim como consagramos esse tempo que aqui teremos, de oração, partilha da palavra. Nós queremos ter nosso tempo na Tua presença. Por isso nós consagramos ele a Ti,
pedindo que estejas falando aos nossos corações, nos alimentando espiritualmente. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dona Diva Vinhas, Jesus abençoe seu lar. Luísa, família, Jesus abençoe. Dona Olinda do Amaral, Lisa Linda, Jesus abençoe seu lar. Seu Ernesto, Dona Celina, Luiz Felipe, família. Dirixim, Jesus abençoe vosso lar. Dona Diva sugere, como sempre, né? O Salmo 31. Vamos ver esses versículos, 31, 3, 4 e 5. Porque tu és minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Como é bom saber disso, né? Que nós temos um refúgio, uma rocha, ou seja, rocha significa segurança, né? Da ideia de segurança. Nossos alicerces estão sobre a rocha que é nosso Deus. Ele nos conduzirá, nos guiará. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me amarram, pois tu és minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Sim, nele está nosso socorro, nossa fortaleza. Em meio às possíveis armadilhas, oscilados do inimigo, em meio a este mundo dominado, escravizado pelo pecado, nós temos um refúgio, uma fortaleza que é Deus. E Ele nos inspira, Ele nos restaura, nos oferece a salvação e Ele nos oferece esse refúgio dia a dia. Nós não estamos sozinhos, o Senhor é conosco. Glórias sejam dadas sempre a nosso Deus e Pai. Queridos, deixa eu primeiro render nossa ação de graças. Nós tivemos nossa promoção Galeto domingo. Agradecer ao voluntariado, às doações, ao pessoal que comprou as porções, né? Bênção. Cada um se somando, fazendo a sua parte e fazendo mais uma promoção acontecer. Consequentemente, como resultado, nós temos um lucro que nos ajuda, né, no sustento nosso como igreja, como uma casa, como as nossas casas. A igreja é uma estrutura e ela tem gastos, né? Então, quando a gente faz as promoções, né, é para arrecadar fundos. Nós temos nossa base principal, que são dízimos e ofertas. Essa é a nossa base principal de sustento. E também a gente faz as promoções. Nós, como Anglicana Santa Semente, fizemos mensalmente o galeto. E também, de vez em quando, a gente faz uma rifa, né, e outras promoções, né, que visam arrecadar fundos. Então, nossa gratidão a todos que se somam, que contribuem. Nossa gratidão àqueles que contribuem regularmente, dizimistas, ofertantes, que têm esse compromisso, né? Isso que não seja, né, um compromisso com este pastor ou com a instituição igreja, mas que seja um compromisso com Cristo, né? Nós servimos ao Senhor, servindo a igreja e fazendo com que essa igreja possa continuar sua missão, abençoando vidas, restaurando, trazendo pessoas a vida em Cristo Jesus, né? Então, obrigado a todos que se somam e fazem acontecer, né? E temos convites aqui, né? Primeiro, nós estamos no mês de junho, mês de aniversário da Anglicana Santa Semente. E a Anglicana Santa Semente é uma família. Então, sábado agora, próximo sábado, dia 15, nós temos o nosso encontro de casais.
Ano passado a gente só fez um, nesse período a gente acabou não fazendo, mas aí resgatando até a pedido de alguns casais, né? Nós estamos retomando esse encontro. Um encontro de comunhão, momento de oração, partilha da palavra, um tempo de qualidade investido em nós como casais, como famílias. Então, nosso desafio aí, reserve esse tempo. E um detalhe importante, você pode compartilhar, né? Levar um casal de amigos juntos, né? Para a gente ter esse tempo. Não tem um valor, né? Porque é um encontro, cada um é convidado a levar um prato, uma sugestão, né? O prato de salgados, né? Para a gente compartilhar, tem um tempo de comunhão, né? Então não tem um custo específico. Então, minha sugestão aqui, convide alguém, mas leve uma porção dobrada e que esse convidado não precise levar nada, tá? Mas se desafia a convidar um casal de amigos, porque com certeza vai ser um tempo abençoado na presença de Deus, para a gente orar por nosso relacionamento, orar por nossa família, orar pelo nosso casamento, né? É muito importante isso, a gente reservar esse tempo para isso. Então, sábado, dia 15, a partir das 19h30 na igreja. E dentro também, de forma especial, celebrando então os 8 anos da Anglicana Santa Semente, no dia 29/6 nós temos um encontro de oração, partilha da palavra e comunhão com um prato especial que é a vaca atolada, para a gente aproveitar esse tempo de inverno, embora que agora está fazendo calor, né? Mas para comer esse prato, que é uma maravilha, né? Então, no dia 29/6, também a partir das 19h30, aí nesse caso acontece no salão anexo ao templo, né? Onde nós ficamos no entorno do fogão. E no dia 30, domingo, culto especial de ação de graças com Santa Ceia, para a gente celebrar e agradecer os 8 anos da Anglicana Santa Semente, 8 anos do nosso recomeço. Então venha celebrar com a gente. 15 agora, sábado, encontro de casais casados, casais de namorados. Tá valendo. Você é nosso convidado. E espalhe esse convite, espalhe para mais gente. E no dia 29, nosso encontro com a janta, celebrando os 8 anos, e domingo, dia 30, 9 horas, né? Início do culto de ação de graças pelos 8 anos da Anglicana Santa Semente. Bom estar em família, celebrando, e claro, todo domingo, 9 horas, estamos reunidos na Anglicana Santa Semente, celebrando ao Senhor Jesus. Muito bem, como eu fiz a referência, mês de junho, aniversário da Anglicana Santa Semente, lembrando o momento do nosso recomeço, e nós estamos falando sobre consolidar a família, que é plano de Deus. Nós já vimos 2 temas, né? Família, plano de Deus, conforme a gente tem nas Escrituras. Foi Deus que criou a família. Foi Deus que planejou e criou a família, né? E nós também vimos aí no último encontro, né? Quarta-feira nós tratamos desse tema aqui na live. Família saudável, sociedade equilibrada. Sim, a família foi planejada por Deus, criada por Deus, a primeira instituição, para viver de forma saudável. É para isso que ela foi criada, para viver de forma saudável e trazer equilíbrio à sociedade, ou seja, impactar a sociedade, pois ela é a base da sociedade. E um dos detalhes que é importante a gente reforçar e ter na nossa mente, quando a gente lê Gênesis 1, a cada dia, a cada etapa daquele processo de criação, Deus, ele olhava para o que havia criado e dizia e concluía que tudo era bom.
Legal isso, né? Eu gosto de fazer isso. Quando eu faço um serviço, eu gosto de sentar e olhar para aquilo. Foi feito por mim. Tá caprichado. Ou não, né? Aí tem detalhes que a gente corrige lá. Aí Deus olha para ali, para contemplar a sua criação, né? A cada dia ele conclui que tudo que havia sido criado era bom. Só que tem um detalhe. Quando a gente vai ler o capítulo 2, o versículo 18, disse mais o Senhor Deus. Aqui ele havia criado todas as coisas, inclusive o homem. O homem já havia dado nome aos animais. Mas ele diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, no meio de toda a criação, ele conclui que tudo era bom. Ops, espera aí. Algo não é bom. Não é bom que o homem esteja só. A solidão, gente, é algo que precisa ser afastada de nós. Não é bom que nós estejamos sozinhos. Então, aquela conclusão que no nosso contexto está sendo adotada, pessoas que não querem se relacionar, não querem casar, pessoas que até casam, mas não querem ter filhos, isso está longe do projeto de Deus. Isso fere aquilo que Deus criou e, consequentemente, gera em nossas vidas, consequentemente na sociedade, sofrimento, a própria depressão, tantas coisas negativas que vêm junto, que acompanham a solidão e as consequências disso, né? Sempre é bom voltar ao plano inicial, voltar àquilo que lembra da nossa origem e aprender com a nossa origem. Por que Deus criou cada coisa em seu lugar? Por que Deus criou assim? Por que Deus nos chamou a sermos família? Tudo isso tem um propósito, né? Antes de avançarmos, boa noite, pessoal de Giruá, Dona Rosane, seu Aparício. Jesus abençoe vosso lar. Boa noite, Karine, Samuel, essa família. Minha filhada aí, pequenina, domingo esteve no culto com a gente, glória a Deus por isso. Podemos estar orando no ambiente como família em Cristo por esta bebezinha, a Olívia, o Mano, que agora foi promovido a irmão mais velho, né? Enfim, bênçãos de Jesus sobre você, sobre esta família. Seguindo, ao nos voltarmos então ao princípio, nós temos no relato da criação, identificamos no relato da criação que essa família recebeu um propósito, ou seja, uma missão. A primeira delas é ser fecundos e se multiplicar. Por isso, no princípio, criou-os homem e mulher. Não tem como ser fecundo, não tem como gerar outras vidas de outra forma. Um homem e uma mulher. Então, esse é o primeiro propósito. Gerar vida. Para isso, precisamos viver como casais. Segundo propósito, administrar. Cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos confia. Em primeiro lugar, aí o desafio de nós como maridos, cuidar das nossas esposas. Vocês, esposas, cuidar dos vossos maridos. Vai adiante, nossos filhos, aqueles que o Senhor confia ao nosso cuidado, sim. Cuidar uns dos outros e cuidar as coisas que o Senhor também nos confia. O mundo criado, o que nós temos, nós precisamos administrar da melhor forma possível, glorificando ao Senhor com o que nós temos e com o que nós somos. Não como um mero
a ideia de acumular, não como o fato de nós termos mais que os outros, pisar nos outros, humilhar os outros, não. Glorificar a Deus com aquilo que Ele nos concede. Abençoar outras vidas. Não tem como nós cumprir esse propósito sozinhos. Não. Assim como gerar vida não se faz sozinho. Precisamos estar como casais, como família. Esse fato de administrar, cuidar, isso também passa na missão que nos é confiada como discípulos de Cristo, de ganhar almas para Cristo. Isso tem a ver com multiplicar, isso tem a ver com cuidar. A melhor forma de vivermos esse propósito, essa missão, é em família. Não é bom que estejamos sozinhos. O próprio Jesus envia 2 a 2, né? Em família, o propósito que Ele nos confia, nós conseguimos cumpri-lo, nós conseguimos executá-lo de uma forma bem melhor. E esse é o tema do nosso encontro de hoje. Família na missão de Deus. Vamos para o texto base? Josué capítulo 24. Josué é o 6º livro da Bíblia. Logo depois dos livros da lei, Josué 24 é o finalzinho do livro, né? Josué 24, os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Um chamado à decisão, né? Um chamado a tomar a decisão, afirmar no Senhor. Era um momento importante. Eles tinham tomado posse, eles tinham entrado agora na terra prometida. Moisés os trouxe até a terra prometida, mas ele mesmo não entrou na terra prometida. Josué foi aquele que recebeu a missão de guiá-los, né, liderá-los na entrada, no tomar a posse da terra prometida. Eles estavam na terra prometida. Mas para viver esse novo tempo, para cumprir o propósito que Deus tinha para eles ali nessa nova etapa, era preciso novas atitudes. Era preciso deixar para trás aquilo que se viveu lá. Era preciso romper com aquilo que ficou para trás. Hoje, na mensagem de hoje, né, que a gente mandava através nos grupos de WhatsApp, eu reforçava isso, né? Se você quer viver um tempo novo, é preciso novas atitudes. É preciso deixar para trás as coisas que ficaram lá no passado. Se desfazer de práticas, se desfazer de deuses que nós criamos ou que nós seguimos no passado. Deus nos aceita do jeito que nós somos. Amém? Até aí, beleza. Mas Ele nos chama, nos desafia a conversão, ou seja, a mudança de vida, novas atitudes, uma nova vida, firmado nele, é claro. Como podemos viver na dinâmica de família? O propósito, a missão que o Senhor nos confia. Uma das ênfases que nós como igreja sempre gostamos de dar, aliás, eu estava convidando, né, para o encontro de casais e desafiando, convide mais alguém, né? E o alvo primeiro desses convites devem ser os nossos familiares, nossos parentes,
numa das pregações aqui, nós fomos desafiados, né? Pela palavra, lembrando os versículos da palavra de Deus que nos desafiam a cuidar dos nossos parentes. O detalhe que muitas pessoas são resistentes, né? Elas resistem, elas não se dobram e não querem acompanhar a gente. Não querem entregar suas vidas a Jesus. Como fazer isso? Um lembrete muito interessante que vem através do profeta Zacarias. É bom nós lembrarmos isso quando temos em mente essa ideia de ganhar pessoas para Jesus, ganhar nossa família, nossos queridos para Jesus, nossos amigos. E Zacarias traz uma palavra que nos ajuda aqui a compreender como isso pode acontecer. Qual é a forma certa de fazer isso? Zacarias 4, versículo 6. Diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus que veio para Zorobabel, dizendo o seguinte: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É exatamente assim que nós podemos ganhar nossos queridos. Não por força, não é forçando, não é impondo, não é querendo obrigar, não existe isso. As pessoas precisam vir livremente. Mas como fazê-las então aceitar assim livremente? Joelhos dobrados, pedindo, clamando pelo toque do alto, para que o Senhor prepare aqueles corações. Porque quem verdadeiramente converte é o Senhor. Nós até fizemos os convites e até oferecemos carona, podemos levar juntos, como eu falei, a sugestão, né, do nosso encontro de casais é que cada um leve um prato de frios, que a gente então leve dobrado, mas não peça que os convidados levem, né, como uma forma de acolhida, né? Tudo isso a gente pode fazer, mas quem converte o coração, quem converte verdadeiramente as pessoas é Jesus, através do toque, do agir do Espírito Santo na vida delas. Então não é por força, não é por poder, imposição, obrigação, mas é pelo agir do Santo Espírito. Então, dobre o joelho. Você está pensando em convidar um casal de amigos para o nosso encontro de casais? Antes de fazer esse convite, ore ao Senhor, para que o Senhor vá à frente. Prepare esses corações antes do convite. Temos aí adiante o encontro que celebra os 8 anos da Anglicana Santa Semente, que é um jantar, né? O prato oficial, né? Vaca atolada, é muito bom, né? Então também é uma oportunidade de convidar alguém. Mas antes de convidar, vamos orar por eles, para que Deus prepare esses corações. Vamos fazer isso? Muito bem. Como então viver como família e conseguir cumprir o propósito e a missão que Ele, o Senhor, nos confia? Quais as decisões centrais? Porque essa palavra que nós lemos de Josué, ela nos chama a decisão. A primeira decisão é viver em busca constante de sabedoria. Busca constante de sabedoria. E é sempre bom mencionar, nós vivemos num mundo que a gente tem fácil acesso à informação. Então muitas vezes, muito antes de nós lermos um livro, nós já sabemos comentários a respeito dele. Muito antes de nós assistirmos um filme, nós já ouvimos comentários. Então nós temos tantas informações, críticas positivas ou negativas, então a gente já acha que sabe um monte de coisa a respeito daquilo. Assim, quando a gente ouve comentários a respeito da palavra de Deus, positivos, negativos, então a gente acha que já conhece tudo da palavra de Deus. Não, não faça isso. O conhecimento que a gente está falando aqui, que tem a ver com que a palavra sabedoria é muito além do que ter um monte de informações ou meramente
conhecer um monte de coisa. O Salmo 111 nos ajuda nisso. Salmo 111, versículo 10, nos dá o norte do que é essa sabedoria que nós precisamos ter, então. Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não confunda essa palavra temor com medo. Tem muito mais a ver com reverência, não medo. Deus não quer que ninguém se aproxime dele com medo, mas sim com reverência, respeito, né? Então, temer a Deus, buscar, se esforçar e andar segundo aquilo que Deus já pensou a nosso respeito, segundo a sua vontade. Esse é o princípio da sabedoria. Então, viver essa busca constante. Nossa vida, cada dia, eu vou buscar, vou me esforçar a andar segundo o coração de Deus. Por caso não ande assim, eu estou caminhando para a perdição. Esse é o princípio da sabedoria. A gente precisa sempre lembrar da figura de Salomão. 1 Reis, capítulo 3. Ele recebe de Deus o comando de pedir o que ele quisesse. Tantas coisas. O que você ia pedir se Deus te desse essa carta em branco? Peça o que tu quiseres. Uau! E o que Salomão pede? Sabedoria. Sabedoria. Ele pede sabedoria e vem um monte de coisa junto, né? O homem mais rico da terra. Ele teve paz no seu reinado. Tudo consequência dele pedir sabedoria, receber de Deus esse princípio que o ajudava a dar cada passo da sua vida, cada decisão. Nós precisamos dessa sabedoria que tem como base, como princípio, o temor a Deus. E a partir disso, nós seremos famílias mais abençoadas. Consequentemente, nós vamos conseguir viver a missão que Deus, o propósito, né, que Deus nos confia como famílias. Por isso, a pergunta: o que você tem ensinado para a sua família? O que nós temos ensinado para os nossos queridos? E quando você ora, quais são os seus pedidos a Deus? O que você tem pedido? Lembre-se, nós como famílias, temos um propósito, uma missão que nós recebemos de Deus. Nós somos chamados a viver. Mas a primeira decisão para que isso se cumpra plenamente é viver buscando constantemente a sabedoria, que tem como princípio o temor a Deus. A segunda decisão: servir com integridade e fidelidade. Nós somos chamados a servir a Deus com fidelidade e integridade. Ele não nos quer pela metade. Ele não quer partes de nós. Ele quer nós como um todo. Aqui nós podemos lembrar até, que nos ajuda na dinâmica, na reflexão. Por exemplo, como igrejas nós temos a prática, e até hoje é uma instrução que tem como base bíblica, a prática do dízimo. Nós consagrarmos 10% do que nós ganhamos, da nossa renda, para investir na obra de Deus. Aí tem todo um questionamento. Jesus instituiu isso. Jesus não revogou isso da lei. Na prática, ele não revogou, ele não veio para revogar a lei, né? Ele veio para levar a lei na sua plenitude, a cumpri-la verdadeiramente.
E aí que está o detalhe. Quando se fala de questão de dízimo, ele não renova isso. Mas ele vai muito além disso. Ele não quer 10%. Ele quer o todo. Ele não quer que a gente dedique a ele somente aquela hora e meia que nós temos de culto semanal ao Senhor. Ou esses 40 minutos, pouquinho mais que a gente tem de encontro semanal aqui na live. Não, ele não quer somente isso de nós. Ele quer o nosso todo. Integridade. Não quer que a gente sirva a ele somente quando a gente está aqui ouvindo, assistindo a live, ou quando a gente está lá participando do culto. Não, ele quer que onde nós estivermos, em cada instante de nossa vida, nós estejamos focados nele. Não funciona, não serve para Deus aquela coisa de você estar um dia na igreja, outro dia no centro espírita, outro dia numa terreira. Que confusão! Ou um dia você está na igreja, outro dia você está no mundo. Que confusão! Essa história de estar em cima do muro não funciona. Não tem resultado algum. Por isso que Josué, ao se voltar àquele povo que tinha convivido numa realidade de uma mistura religiosa danada, era uma confusão. Tinha um mundo de deuses. E eles viviam naquela realidade e acabaram adotando muito daquelas práticas, daquela cultura. Como nós acabamos muitas vezes fazendo, no nosso contexto atual. Há tantos deuses, né, a quem se eleva, a quem se cultua na nossa realidade, que de repente, estão falando de cura lá, vou buscar lá. Estão falando de resolver problemas financeiros, eu vou lá. Apareceu uma figura dizendo que ele soluciona todos os problemas de relacionamentos, vou lá. Problemas amorosos, né? Vou lá resolver. A solução única para tudo é Jesus. Por isso que Josué se volta aquele povo, né, o povo de Deus, e deixa muito claro: agora, pois, temei o Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Temor a Deus em primeiro lugar. Depois, servir a Ele com integridade e fidelidade por inteiro, não com partes. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais lá no Egito, da além do Eufrates, e servir ao Senhor. É preciso romper. Você quer ter um novo tempo, você quer ter... Rompa com tudo isso que quem sabe fez parte da tua vida. Agora é Jesus. Jesus é a solução. Somente Ele. Alguém pode dizer, mas só Ele. Sim, só Ele. Qual foi o problema? A doença ou qualquer outro problema que apresentaram diante de Jesus, que Ele disse assim, eu não posso dar solução a isso. Qual foi? Procure. Leia a Bíblia, procure. Você não vai achar. A todos que vinham diante dele com problemas, doenças de toda sorte, eram curados. Todos que estendiam a mão clamando por socorro, recebiam prontamente o seu socorro. O pecador, na cruz, poucos instantes antes dele morrer, clamou, porque ele viu naqueles olhos, naquela pessoa que também estava sendo condenada, algo diferente, algo chamou a atenção, e algo dentro dele clamou por socorro. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele recebe naquela hora, naquele momento, a palavra de vida, de salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto a vida há esperança, mas esperança em quem? Jesus. Então, busque constantemente a sabedoria que tem como princípio o temor ao Senhor. Decida servir com integridade e fidelidade, não com parte da tua vida, mas como um todo, declarando Jesus como o Senhor da tua vida, do teu relacionamento, tua família, das tuas finanças. Ele é Senhor sobre todo o nosso ser. Em terceiro lugar, para a gente concluir aqui, faça escolhas que apontem
para o Senhor. Para onde apontam as suas escolhas? É bom reforçar e deixar claro aqui que o que nós somos hoje é resultado de decisões que nós tomamos há alguns dias, alguns anos ou algumas horas atrás. Inclusive, problemas que nós podemos estar enfrentando hoje são consequências de decisões que a gente tomou há um tempo atrás. Então, as nossas decisões do hoje vão gerar o nosso futuro. Por isso que é tão importante refletir e ter em mente que escolhas eu tenho feito. O que você valoriza em cada escolha? Veja novamente o nosso texto base. Josué se volta para o povo de Deus, vivendo naquela nova etapa, começando uma nova etapa, e os desafia. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, na terra na terra que habitais. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu tomei a minha decisão, então Josué, como líder, vai à frente, toma a decisão e chama aquele povo a tomar a mesma decisão. Então a sua decisão deve ser por Jesus. As melhores escolhas, as melhores decisões, mais sábias, mais sensatas. E devemos chamar outros, porque através das nossas decisões nós também impactamos as vidas que são no nosso entorno. As nossas decisões, as nossas escolhas impactam nossas vidas, mas também impactam as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Então, quando nós decidimos, não, nós vamos acordar cedo. Apesar de que o culto é às 9 horas, então não é tão cedo assim, né? Mas tudo bem. Então vamos acordar no domingo cedo, ou no horário normal, e vamos para a igreja. E vou levar a família, Isso também inspira outros. Inspira e motiva nossos pequenos, né, a servir esse exemplo, a consagrar o Senhor aquele dia. É domingo, é dia do Senhor, então vamos buscar ao Senhor. Sejamos firmes nas nossas decisões. Decidamos por Jesus e que as nossas escolhas de cada dia apontem para Jesus. Mostrem que nós somos de Jesus, que nós pertencemos ao Senhor, que nós temos princípios, que nós temos valores, que nós temos um Deus. E motivemos outros. Então, como nós podemos viver nosso propósito como família plenamente? Primeiro, é que só o vivemos como família. Sozinhos, isolados, nós somos frágeis e não vamos conseguir viver o propósito da missão que o Senhor nos confia. Mas depois nós precisamos tomar decisões. Viver na busca constante de sabedoria, que tem como princípio o temor a Deus. Servir com integridade e fidelidade, não por partes, mas é consagrar nossa vida como um todo ao Senhor. Servindo a Ele com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com os nossos tesouros, com o melhor que nós temos, não restos, não sobras, com o melhor, porque Ele quer o todo, que a gente glorifique a Ele, que a gente se consagre a Ele como um todo. E façamos escolhas dia a dia, em cada instante, onde nós estivermos, que as nossas escolhas apontem para o Senhor. Eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Decida você também fazer esse propósito de servir unicamente ao Senhor e colha as bênçãos disso, né? Então sejamos firmes no Senhor. Em cima do muro não serve. Morno só gera dor de barriga. É quente ou frio. Então tome a sua decisão pelo Senhor, porque nele está a vida. Amém? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no teu coração. Vamos orar? Um propósito central deste mês, oração, sempre focando na família. Tenha em mente a sua família, seus parentes. Vá além
de quem mora junto contigo, mas coloque na sua mente teus parentes, por mais longe que eles estejam. Ore por eles. Alguns são difíceis, quem sabe? Alguns estão afastados, brigados. Ore pelo agir restaurador e curador de Deus. Jesus é a solução para a minha, para a sua vida, para as nossas famílias. Vamos orar a Ele. Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti. Prostramos com reverência e temor, reconhecendo-Te como nosso Senhor. Senhor sobre nossas vidas, Senhor sobre nossa família. E na Tua presença nós sabemos que não somos uma família perfeita. Quantas limitações, quantos problemas a serem vencidos, a serem superados. Sim, Deus, Tu conheces a nossa realidade. Tu conheces a realidade de cada família. Sabes onde mais precisamos do Teu socorro, do Teu toque curador e restaurador como famílias. Por isso nós clamamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Abençoa a nossa família. Atua com Teu poder restaurando. Se há de alguma forma, alguma obra do inimigo que ela seja colocada por terra, por Teu poder, por Tua graça. Alguma armadilha que o inimigo colocou diante de nós para nos afastar uns dos outros, que ela seja colocada por terra. Tu és Senhor. E diante de Ti não há impossíveis, e nós cremos nisso, Senhor. Por isso que venha com Teu poder agir nas nossas vidas, para que possamos ser inclusive luzeiros, aqueles que puxam à frente, para se reaproximar daqueles que, quem sabe, estejam distantes de nós. Se há algum relacionamento rompido, que pela Tua graça seja superado, seja curado, e que nós, inspirados por Ti, sejamos instrumentos da Tua paz, instrumentos do Teu amor, instrumentos Teus em nosso ambiente familiar. Pai querido, nos usa como Teus instrumentos. Restaura nossas famílias para a Tua honra e glória, para que possamos inclusive testemunhar do Teu agir poderoso em nossas vidas. Cuida de nós, cuida de nossa família. Que nossos lares, Senhor, sejam cheios de Tua paz, ó Deus. E assim também nós colocamos na Tua presença nossa família em Cristo. Nossa família Santa Semente. Cada pessoa, cada família que faz parte desta família igreja. Nesse mês de aniversário, nós queremos mais uma vez renovar nosso compromisso contigo. Renovar que somos Teus, se somos algo como igreja, porque Tu nos concedeste. Mas temos tantas coisas a superar, sim, Senhor. Tu sabes quantas coisas temos a superar. Nós recebemos uma missão de ganhar almas para Cristo. Mas somos tão tímidos. Ajuda-nos a superar nossas limitações, vencer nossa timidez e cumprirmos nosso propósito nessa cidade, onde quer que Tu nos envies, Pai. Sê conosco, Paizinho, guardando-nos como famílias. Sê conosco, Paizinho, guardando-nos como família e igreja. Precisamos do Teu socorro, precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua inspiração. Nada somos sozinhos. Fortalece-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Sábado, dia 15, casais, não faltem. É um tempo precioso, um tempo especial que nós vamos reservar para a família. Então, você valoriza a família, valoriza seu casamento, então reserve, faça o esforço máximo de estar conosco. Sábado, 15, né? Sábado, dia 15, a partir das 19h30. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos
no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!